aberto ali, claro que ali, tá bom. Acho que tá bom. Olá pessoal, boa tarde. Tendo a continuidade aí no nosso curso, hoje a aula é de obsessão. E talvez junto com os outros temas, eu penso assim, né? Essa aula vai ser legal, essa aula vai ser bacana, mas todas as aulas acabam ficando bacanas, né? Todas as aulas são interessantes, elas têm como é que se diz, uma progressão, e quando a gente percebe isso, a aula fica muito interessante. E tem a ver, está tudo encadeado de uma forma que nós fizemos aqui. O pessoal que está chegando na casa espírita, num curso básico de espiritismo, para saber o básico mesmo. Lógico que depois a gente pode fazer isso com mais perfeição, se aprofundando mais com os temas, e naturalmente isso vai acontecer com mais tempo na casa. Mas naquele primeiro momento, a pessoa que está chegando, ela está precisando do quê? De atenção, ela está precisando de olhar, colher. Ela não sabe o que está acontecendo com ela. E ela está em busca de respostas, né? Então, quando ela está em busca de respostas, a gente começa a buscar e passar isso. Espírita, vamos combinar, é simples demais. Tem gente que na tenra idade consegue entender a doutrina espírita. Oi, Fernanda entrando aí, tudo bem, Fê? Então nós vamos falar, né? O que significa obsessão, né? Preocupação exagerada com alguma coisa, apego excessivo a uma mesma ideia fixa, compulsão, necessidade intensa para fazer algo ilógico ou insensato. A obsessão, por exemplo, do dinheiro. A obsessão é isso, simples. Aí a gente vai trazer a obsessão segundo Allan Kardec. E a gente apresentou os livros dos Espíritos, né? E vamos ter ali a informação no Livro dos Médiuns, capítulo 23. Ele vai dar um completo, dá para estudar depois da minha aula, vocês entrarem e estudarem esse tema. Estudarem, não só ler, estudar. Fernanda, o som está indo bem aí? Está chegando bem para você, pessoal? Eu estou tentando fazer, não no horário que estava acostumado, 19h30, porque a concorrência é muito grande em termos de dados e tal, e fica ruim, tem ficado ruim. Então eu estou aproveitando aí para fazer agora à tarde, passar o tema que precisa ser passado, e depois eu gostaria que vocês deixassem seus comentários aqui. Oi, Andréia, tudo bem? Como você está? Então o pessoal está chegando na live, só me fala se o som está legal, se está bem, porque se está travando, porque esse é um problema que a gente teve aí anteriormente. Eu queria ver se a gente consegue eliminar ele. Mas isso aqui é só um preâmbulo, né? Um começo de um curso básico. Vamos começar, eu sempre falo isso. Vocês vão chegar na casa espírita, ia estar aquela formação do grupo pela primeira vez. Nós vamos fazer se apresentar. A gente faz várias dinâmicas. A forma que a gente trabalha lá no SEI. Oi, Maiara, tudo bem? O jeito é fazendo as pessoas ficarem amigas, se conhecerem um ao outro, né? Porque normalmente não é acaso, ninguém está junto por acaso. Então aquele grupo que se formou é um grupo que pode vir a dar muitos frutos na própria casa espírita, né? A gente prepara também para ser um voluntário, trabalhador espírita. Então a gente está nessa progressão. Vamos lá. Segundo Kardec, né? O codificador o domínio de alguns, a obsessão seria o domínio que alguns espíritos têm, né? Adquirem sobre certas pessoas. Então é muito interessante, se você veio daqui seguindo as aulas anteriores e chegou nessa aula agora, você vai entender uma coisa bacana. Nós falamos então, na aula de ontem, por exemplo, foi uma mediunidade, né? Nós falamos de mediunidade. Se você viu a anterior, nós falamos de espírito, perispírito e corpo. A obsessão, segundo Allan Kardec, nós vamos falar, não é a obsessão que os médicos tratam, processos obsessivos lá fora, que usam medicamentos e tal. Na casa espírita, no centro espírita, é diferente o tratamento do que o médico alopata, os psicólogos, os psiquiatras. É diferente, não tem semelhança. Eles trabalham de uma outra forma na psique humana, até porque eles não acreditam nos espíritos, né? Anderson, então é mais importante o trabalho? Não. Ambos têm que trabalhar em conjunto. Você lembra do João?
O João, aquele espírito lá que eu fiz. Lembra que eu ensinei para vocês? O espírito, o perispírito. Lembra disso? Fazendo aqui, ó, o Joãozinho. Energia amarela, que é o espírito. O Joãozinho. E de repente tem o corpo. Se afetou o corpo físico, precisa do médico da matéria para cuidar do corpo físico afetado. A casa espírita vai cuidar do espírito, vai dar essa informação ao espírito. Então, os dois tratamentos precisam estar juntos. Sempre, né? Sempre fora abuso, né? Que vocês vão entender. Ó, presta atenção na aula de hoje. Estou falando de obsessão. Falando de obsessão e tem muito a ver aí com o que a gente está passando, hein? E tem gente que está brigando e criando situações por conta disso, hein? Tá sério demais. Talvez hoje essa aula seja a aula mais importante de todo um curso básico de espiritismo. Beleza, Vitão? Como é que você tá? Hoje é a aula mais importante. Vocês perceberam que se fosse numa casa espírita, nós levaríamos aí quase 3 meses para chegar nessa aula. Uma aula por semana, 2 horinhas ali de aula. A gente está na 11ª aula. Então, na 11ª aula, aí, ó, lá se foi quase 2 meses e meio. E estamos aqui chegando nesse ponto que é nevrálgico, é nervoso. É agora que a gente vai resolver a parada. Se você chega a casa espírita porque você tem que ter algum problema, alguma dificuldade, é agora que você vai resolver o negócio. Se você não entendeu até aqui os degraus que foram as aulas passadas, é agora que chega a chave de resolver o problema. Obsessão é companhia. Vou repetir. Segundo Chico Xavier, obsessão é companhia. Por quê? Porque sou eu que atraio os danadinhos. Através do meu pensamento. Lembra aqui do Joãozinho? Ele encarnado, né? Os pensamentos dele atraem o semelhante. Aonde que está a cura? Onde que está a cura? Mudando a forma de pensar e mudando moralmente o jeito de ser. Tem um livro que eu quis mostrar para vocês aqui. Esse é um livro da editora Clarim. Porque o pessoal só pensa em 5 livros de Allan Kardec, né? Kardec fez um trabalho fantástico. Fora, ele fez mais de 11 publicações, como nós falamos aqui. Nós conversamos aqui. Oi, Su, tudo bem? Como nós falamos aqui nas aulas anteriores. O livro aqui é um compilado da Revista Espírita, daquilo que ele falou sobre obsessão, na Revista Espírita de 1858 a 1868. Lembra que ele desencarnou em 1869, no dia 31 de março de 1869. Então, o pessoal lá foi até a Bélgica. Eles compilaram tudo o que Kardec falou sobre a obsessão e fez esse livro aqui, que a Clarim Diário lançou. Acho que foi em 1969. É fantástico. O pessoal fica fazendo cursos. Fez o curso de mediunidade, leu o livro dos médiuns, tá? Pô, faz um estudo sobre esse aqui, ó. E aqui tem questões que eu levantei há pouco tempo numa casa espírita e todo mundo ficou, opa! Que é uma questão chamada possessão. Kardec não falou no livro dos Espíritos, mas foi falar na Gênese e na Revista Espírita, e está aqui. É fantástico e dá um problema para o pessoal, questão de interpretação. Nós estamos num mundo complicado da questão de interpretação. A gente tem que pegar as pessoas para conversar junto, porque às vezes a gente lê e não entendeu. Então a gente precisa conversar. Nós estamos num tempo difícil e nós espíritos temos que saber e acreditar que nós estamos assim, porque é a oportunidade para todos os espíritos evoluírem. Se não vai no amor, vai na dor. Eu também acho, também penso, sinto que a inteligência é que nos libera e nos afasta da dor. É conhecimento. O bate-papo daqui é para sacar como é que eu posso me afastar da obsessão. Se a obsessão são atraídas pelo meu pensamento, é o meu pensamento que precisa mudar. Por isso, nessas 8 semanas aí, né, e meia na casa espírita, você já deve ter tomado passe, você já deve ter assistido várias palestras que batem com o curso. Ela tem que fazer está parecido com os cursos que ela oferece na casa, porque as pessoas que vão na casa normalmente são os alunos, e esses alunos vão reforçar aquilo que eles aprendem no curso. Então quando você começa a falar do assunto, opa, casa, aí começa a entender. Então você está lá 2 semanas e meia, você está entendendo tudo sobre a doutrina dos espíritos, quase, tudo aí vai se entender, mas vamos aprender. Você está entendendo pelo menos o ponto inicial e básico de resolver os problemas com você. Então você entende o que é obsessão. Nós vamos chamar a obsessão na casa espírita de um espírito desencarnado. Lembra do espírito desencarnado? Aqui, ó. Espírito desencarnado.
espírito desencarnado, da influência que ele tem sobre o encarnado. Essa influência se dá por onde? Isso é importante saber, gente. Se dá por onde? Pelos pensamentos. São os pensamentos desse carinha aqui que atrai esse espírito que vai chegar nele. Aí as pessoas ficam preocupadas. Não, na aula passada você falou de mediunidade, eu sou médium, então quer dizer que se eu entrar num lugar eu vou puxar tudo para mim? Claro que não! Claro que não! Você vai puxar para você aquilo que você está pensando e aquilo que você tem aqui dentro. Jesus falava assim: diga com quem andas, que eu direi com quem é. Direi quem és. Diga com quem andas. Kardec, apesar dos trabalhos que ele fez, apesar não, né? A partir do trabalho que ele realizou, ele vai te dar uma outra proposta. Diga o que pensas, que eu direi quais são os espíritos que te acompanham. Diga o que pensas. Anderson, mas aí não vou me entrar numa questão. Eu sou uma pessoa boa, Anderson, eu não falo mal de ninguém, eu não brigo com ninguém, eu até aceito meu cunhado na minha casa, eu permito que minha sogra fique 6 meses lá na minha casa, sou uma pessoa boa, eu não vejo esse problema todo. Só que daí você tem inveja, você tem raiva, você tem inveja do outro. Não fala, você não expõe isso, né? Não fala pra ninguém, mas você tá com uma raiva, você tá querendo uma coisa, né? E aí você tem o quê? Ideias semelhantes sendo atraídas pelo seu pensamento. Isso é um médium incrível, fantástico. Lembra que nós falamos na aula passada? Todos nós, em maior ou menor grau, todos somos médios. Entenderam isso? Então, se você adentra um espaço desse, com esses pensamentos, você vai estar bonitinho por fora aqui, ó. Lá tá legal, o perfil bonitinho, mas aqui dentro você tá com raiva do seu irmão. Você tem uma discussão e tá com aquilo dentro de você. Que tipo de pensamento está aqui e aqui? E aquilo que vai atrair? Então está em nós a possibilidade da cura. Jesus falava assim, nós já falamos sobre isso. Ele falava assim, a tua fé te curou. Vá e não erre mais, não peque mais. E a gente às vezes fica pensando, poxa, mas eu sou uma pessoa boa, por que nada dá certo para mim? Aí a gente tem que entender, e agora, doutor, você já sabe, você chegou até aqui no curso, assistindo as outras lives, você sacou como é que funciona. É a tua vontade que vai fazer diferença. É a tua vontade. Tá vendo aqui? Ó, deixa eu ver pra câmera, não sei se vai dar. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui, minha gente, é um grão de mostarda. Se eu estivesse na aula agora, com mais de 20 pessoas ao redor ali, que eu faço aula em círculo, né? Quem já teve aula comigo sabe disso. Oi, Maria Tereza, tudo bem? Eu faço aula em círculo, né? Eu olho aqui, ó. Aí eu daria 1 grão de mostarda. Já fiz isso, quem teve curso comigo aqui já sabe disso, ó. 1 grão de mostarda para cada um. A sua vontade precisa ser desse tamanho para vencer todas as obsessões. Então a obsessão, pessoal, existe. Mas principalmente Kardec. Kardec vai falar assim, tá lá no... Depois vocês deem uma estudada. Oi, Nicole, tudo bem? No livro dos Médiuns, capítulo 23. Vai falar o seguinte, que muitas vezes nós somos obsessores de nós mesmos. Sou então obsessor. Quando você está com aqueles pensamentos recorrentes, persistentes no mal, daquilo que não funciona mais. Você está ainda tem raiva do patrão, raiva do pessoal, do funcionário, e já faz mais de 35 anos que você trabalhou lá. Você carrega isso com você. Olha só a energia que você está emanando. E quando você vai em determinados lugares, se você achar a energia semelhante, vai atrair para você. O que nós chamamos de obsessão simples. Simples. Você vai lá, você melhorou, aquele cara ali pensa comigo. Aí, né, você está lá, saltitante, todo traquina, indo para lá, indo para cá. O que acontece? Espíritos sentem a tua energia semelhante e vai até você e te acompanha. Dá uma ideia negativa para você, vai ser ter bobagem, mas é a partir de você. Você que atraiu, é você que emanou. Então, nesse período de 2 semanas e meia na casa espírita, você fez o quê? Um tratamento. O tratamento fez o quê? Equilibrar suas energias, colocar bons pensamentos, mudar a sua forma de pensar perante a vida. Não ser fatalista. Como é o nome daquela hiena lá? O Hard. Ó dias, ó céus, sabe? Um desenho do Hanna-Barbera dos anos 80 aí. Não sei quem lembra.
bem? Beto de São Carlos. Bem, pessoal, vocês eventualmente vão estar aqui na minha linha de tempo e eu vou começar a colocar as palestras lá de São Carlos, da USE de São Carlos, que o Beto e eu não lembro o nome do mocinho lá, que trabalha lá, eles estão colocando, eu acho que estão fazendo lives também, né, por conta da pandemia, mas o Beto já tem esse trabalho há muito tempo aí, e é legal demais, legal demais. Oi, Jaci, tudo bem? Abraço, hein? Ó, não tô vendo a hora de passar tudo isso para ir tomar um café com você, viu, Jaci? Prepara aí o café, quando passar tudo isso aí, claro. Oi, Jéssica, tudo bom? Mas voltando aí, então, nós estamos com as nossas mãos aí, nós estamos aí a possibilidade da cura. A cura é nossa. Então você foi 2 semanas e meia na casa espírita para saber que o olha que legal. E se a responsabilidade é sua, você pode mudar isso. Anderson, eu facilmente vou para depressão, eu fico depressivo com as coisas que me acontecem, com as minhas perdas, com as coisas que não acontecem legal para mim e tal. Ah, Anderson, eu sou vítima, sabe? Eu sinto que tem alguma força sobre mim e tal. Ó, lembra que eu acabei de falar de uma obsessão simples? Que muitas vezes são atraídas pelos nossos pensamentos? Existe um tipo de obsessão, lá no capítulo 23 do Livro dos Médiuns vai estar falando isso, que é a fascinação. Que é esse ataque, né? Que é o mais difícil para nós espíritas na profilaxia e no tratamento na casa espírita, porque vai mexer com o quê? Agora que eu gostaria que você entendesse. Allan Kardec disse certa feita que o egoísmo e o orgulho eram as grandes chagas da humanidade, e nós carregamos essas chagas e precisamos melhorar isso. E na fascinação, o espírito inteligentíssimo mexe com a nossa vaidade, com o nosso orgulho, coloca pensamentos na nossa cabeça que não são nossos. No Livro dos Espíritos, a questão 457, de 457 a 459, vai falar, a pergunta é: os espíritos podem adentrar no meu pensamento? Os espíritos, sim, não só podem, como muitas vezes são eles que vos conduzem. Olha como isso é sério, hein? Não só podem, como muitas vezes são eles que vos conduzem. Ai, que medo! Por que você tem medo? Se você tem a descoberta, entende a causa, o conhecimento, não dá para ter mais medo. Você vai entender que tudo que acontece é responsabilidade sua. É só mudar os pensamentos. Ah, mas não é fácil. Opa, como não? Você vai ter que ter um processo que no Livro dos Espíritos vai falar isso para nós, nas aulas seguintes nós vamos falar sobre isso, que é o processo de autoconhecimento. Conhecer-se a si mesmo e buscar a sua transformação. Que foi dito aqui em aulas anteriores, conhece seu espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para vencer suas más inclinações. Então, nesses 2 meses e meio aí na casa espírita, fazendo curso, fazendo palestra, indo lá tomando passe, fitoterapia, aguinha e tal, e a amizade, a confraternização das pessoas que estão na mesma situação que a sua. Cada um com o seu problema, é claro, mas ali na situação da busca de ser pessoas melhores, e vão juntos fazer isso com os ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos, para afastar de vez a obsessão. A obsessão, chamada fascinação, é mais complicada por conta disso, porque ela mexe diretamente com o seu orgulho e com a sua vaidade, o seu egoísmo. Você precisa rever você para transformar isso em você. Olha que bacana. E como é que você vai fazer essa transformação? Aos poucos. Ninguém muda de uma hora para outra. Aos poucos. Num curso como esse, básico, que eu faço, as pessoas estão chegando à casa espírita, elas não sabem de espiritismo. Então a gente faz de uma forma lúdica mesmo, né? Profissionalmente eu sou pedagogo, eu sou professor. E eu me tornei professor, pedagogo agora, recentemente, aí, em 2017, julho de 2017, eu me formei como pedagogo. Mas eu já dou aula nos centros espíritas há 25 anos. Então a gente tem esse traquejo de dar conhecer as didáticas, as metodologias que podem ser utilizadas para trazer o pessoal para vencer isso em si mesmo. A gente sabe que um dos grandes maus que as pessoas têm ou é a depressão ou a ansiedade. Lembra da aula passada que eu falei de mediunidade? Que muitas vezes a ansiedade e a depressão, ou que seja, a mediunidade, são tratados como psicopatologias. E o centro espírita sabe disso. A gente vê o mundo espiritual que os médicos não veem. Então a gente vê o mundo espiritual. E a partir do momento que a gente vê o mundo espiritual, a gente consegue auxiliar. Livro dos Médiuns, gente,
Pode escrever aí, daqui a alguns anos vai ser estudado por outras religiões. E aí, Lamar, beleza? Outras religiões vão estudar o livro dos médiuns. Por quê? Porque ele é completo na questão da mediunidade. Esse fenômeno, né? Que no passado, né? Paulo de Tarso chamou de carisma e dons. Né? Ele tem um carisma, ele tem um dom. Né? E Kardec, com os estudos em 1861, traz para nós com a mediunidade. Então a obsessão, na verdade, é aquilo que desequilibra a pessoa, sendo ela médium ou não. Médium, vamos mudar esse nome, já falamos na aula passada, a quem tem a faculdade ostensiva. Mas médium, em menor ou maior, todos nós somos. Entenderam isso, né? É igual cantar. Todo mundo pode cantar aqui, que estão aqui? Todo mundo canta. Mas nem todo mundo aqui é cantor. Né? A gente esforça um pouquinho. Eu me dou mal porque eu esqueço as letras, eu sou ruim para cantar. Se não tiver ali na frente, ali para eu poder ler, nossa, eu não vou cantar direito. Não, eu não consigo, eu não tenho esse dom. Né? Cantar não é para mim. Mas para poder falar, é para mim. Oi, Carolina, tudo bem? Então essa ideia que a gente tem, que é uma obsessão então, que a gente culpa. Então a palavrinha culpa. A gente acusa os obsessores, né? Que são os espíritos desencarnados que atrapalham a nossa vida. Tudo que acontece é culpa deles, não é culpa deles. Não é. Como assim, Anderson? Não é. Você não é vítima. Você não é vítima. Se no seu caso obsessivo, você é um obsedado, e você vai na casa espírita, o tratamento para você acontece ali. Você está vendo a palestra, está vendo o curso, está vendo o passe. Mas em contrapartida, o desencarnado também está aprendendo. Por isso que é bom quando a gente não está bem para a casa espírita, a casa de oração, a igreja, o lugar que você vai. Não vamos falar em fé religiosa, mas em melhorar em si. Porque essas interferências espirituais, elas acontecem dependendo da religião. A doutrina espírita é que melhor encara isso, porque compreende, após os estudos do codificador, como nós devemos agir. Está em nós o grande mal. Com quem se brigou? Com quem você pôs em o seu ponto de vista? Tem gente que o fato é apresentado, lembre-se disso. O fato é apresentado, a ciência foi apresentada, o método usado foi utilizado, e mesmo assim a pessoa com o seu orgulho, com a sua vaidade, ela não quer ouvir. Ela ignora. Se ela vai ignorar os fatos, os argumentos foram apresentados. Kardec é tão vanguarda e estava tão estabelecida a doutrina dos espíritos no tempo desse aspecto, filosofia, ciência e religião, tão bem elaborado que ele vai dizer o seguinte: se um dia aquilo que ele colocou junto com os espíritos ficaram para trás perante a ciência, que nós ficássemos com a ciência. Qual outra religião que propõe uma afirmação dessa? Muitas outras religiões brigam com a ciência, não trabalham junto. Por isso que quando a gente está num processo depressivo, de ansiedade, de estresse, nós precisamos procurar um médico físico alopata, porque o físico foi atingido. Mas em contrapartida, se a gente puder ir nas casas de orações, mormente a casa espírita, é onde nós vamos cuidar do espírito, do perispírito, lembra? Do conjunto todo. Então ambos trabalham juntos. Cada um auxilia um ao outro no seu trabalho. E facilita demais a cura. A gente vai descobrir os sintomas e vai dar cura. A gente não afasta o tratamento médico. Um completa o outro. Um tratamento médico e tratamento espiritual. A cura se dá através da sua transformação. Porque se você não quiser, gente, vamos combinar, não tem trabalho desobsessivo. Se você não quiser mudar, se você não sacar para assim, peraí, presta atenção no curso que a gente deu até aqui, os assuntos que foram levados até aqui. Nós começamos lá falando que aconteceu alguma coisa estranha na cidade de Hydesville, em Nova York, com as irmãs Fox, lá com a família Fox. A Kate e a Margarete ouviram ruídos, e esses ruídos acabaram se transformando em fala, numa conversa, numa comunicação, ou intercomunicação entre encarnados e desencarnados. Isso a 31 de março de 1848. Passado alguns anos, em 1853, ali começa o evento das mesas girantes em Paris. Mas é maio de maio, em 1855,
Kardec é chamado para uma reunião mais séria, na casa de não sei mesmo em francês assim. E ali ele viu que tinha alguma coisa. Ali começa o trabalho nosso da doutrina dos Espíritos, para despertar a humanidade para as verdades da vida. E não vai ser fácil. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente começou a falar de Deus e das 3 revelações, você lembra? A raça adâmica chega no planeta para povoar. Passa quase 2000 anos, Moisés surge para falar de um Deus único, de uma fé, de uma força, de libertar o povo dele através da vontade da fé, da disciplina, da organização e da justiça. Passado quase 2000 anos, vem Jesus. E Jesus veio falar do amor. Não pôde falar tudo naquele tempo. Passado quase 2000 anos, ele não veio derrubar a lei de Moisés, hein? Ele veio colocar em prática. Passado quase 2000 anos, surge a doutrina dos Espíritos, o advento do Espiritismo, e Kardec codifica a doutrina espírita, que a gente entende como Consolador Prometido. E a doutrina espírita, gente, pasmem, só tem 163 anos. Ela é muito nova. Se coisas básicas que a gente está discutindo agora no século XXI, se a Terra é plana ou não, se a gente está discutindo assuntos que não era para discutir mais, se pode tomar uma vacina para melhorar ou não. Então a gente tem que começar a pensar que a gente está indo contra a ciência. E a doutrina espírita é ciência. E tem gente que vai contra o que a doutrina espírita expõe, discute. Oi Cícero, tudo bem? Como é que você está? Cícero é dos poucos santistas que existem, né? Santista, né? Um timinho que tem pouca torcida, e a torcida quando tem é velho. Brincadeira, Cícero à parte. É só uma forma de obsediar. Então, gente, existe obsessão de encarnado e encarnado? Opa! E eu quero falar com vocês. Anderson, existe obsessão de encarnado e encarnado, igual eu estou obsediando o santista aqui, o Cícero? Claro que existe. Lembra que a gente falou do Joãozinho? Ele só está encarnado. Ele é um espírito. Ao contrário, ele é um espírito. Então, de encarnado para encarnado pode ter tem, mas isso é uma questão moral, questão de respeito, questão de compreender o outro, de ver a verdade, pensar no próximo. Quando nós estamos juntos, e isso no curso básico do Espiritismo não deixo de falar, não posso, e nenhum curso poderia deixar de falar. As pessoas estão junto para amar uns aos outros. Amai-vos, eis o primeiro ensinamento, diz o Espírito de verdade para nós. Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. E instruí-vos, eis o segundo. Então, começa com a tolerância, com a indulgência, com o respeito, com o entendimento, com a mostra. Todo mundo que está aqui conhece o mito da caverna? Conhece o mito da caverna? Alguém aqui, das pessoas que estudam aqui, que são espíritos há algum tempo, leram bastante a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo? Que nós temos Platão dando a base do qual Kardec e fazer a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Por que eu falei do mito da caverna? Porque é Platão que traz para nós o mito da caverna. Olha como é complicado para nós despertarmos outras verdades. Ele vai discutir. Senso comum é ruim? Não! É o princípio do começo da inteligência. Mas ele fica quando o que é mais elevado se apresenta. Kardec era chamado de o bom senso encarnado. Por quê? Ele era coerente naquilo que ele fazia. Então, quando eu vejo na casa espírita irmão brigando com irmão, encarnado brigando com encarnado, por causa de vaidade, de orgulho, de egoísmo, sem harmonia, eu não gosto dela, eu não gostei da cara, que esse cabelo que ela tem, e esses olhos, eu não gosto, eu não gostei do óculos que ela veio hoje. Infelizmente, gente, isso acontece. São 25 anos de trabalho profícuos no movimento espírita na base de curso, ensinando as pessoas. E eu vejo, quando se forma grupo, algumas dificuldades que existem. Então a gente precisa, primeiramente, nós que estamos na linha de frente do trabalho desse, fazer o quê? Harmonizar o grupo. Tem gente que tem as suas verdades, que o outro engula as suas verdades, como se fossem as únicas verdades da vida. Opa, peraí. Primeiro, dentro de um grupo, precisa ter respeito. Respeito à organização que o grupo tem, à direção. Obsessores somos nós mesmos, gente. Como Kardec coloca lá no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, muitas vezes somos obsessores de nós mesmos. E às vezes nós somos obsessores do outro. A gente quer conduzir a nossa família, como é que o pai deve pensar, como é que a mãe deve pensar. O filho querendo você
tolhendo ele nas possibilidades e habilidades que ele tem. Por isso, esse capítulo de obsessão vai mostrar para você que você é o responsável para as coisas estarem desarmônicas na sua vida e sem equilíbrio. Bem simples assim, gente. Como é que eu mudo? Mudando a partir dos meus pensamentos e das minhas ações. Não é só na palavra. A palavra convence, o exemplo arrasta. Mas é aí que a gente vai começar a ter a verdadeira cura. De você olhar para você e falar, eu preciso mudar. A mudança é necessária. Eu aprendi com o tempo, 31 anos na doutrina dos Espíritos, e eu aprendi que o bem só atrai o bem. O bem só atrai o bem. Que o mal atrai o mal. E quando o bem só atrai o bem. Você fala que o bem só atrai o bem, mas você está tudo bem e de repente vem um obsessor e atacar você. Pro seu bem. Olha que beleza. Aí que você vê a justiça divina, a possibilidade que Deus nos dá de nós auxiliarmos esse irmão que muitas vezes nós, vítimas agora, prejudicamos no passado. O bem só atrai o bem. Tá tudo certo. Tudo certo. O bem só atrai o bem. Tem gente que se... Nossa, ele é cheio de obsessores. Vamos parar para pensar, né? Qual é o papel que essa pessoa que você falou que está cheia de obsessores tem? É pelos frutos que conhecemos a árvore. Pelos frutos que conhecemos a árvore. Eu conheço muitos médios que são atacados mesmo. Mas eles estão fazendo o bem, trabalhando. Sabendo que são eles os responsáveis para toda a mudança e transformação na vida deles e, consequentemente, na vida daqueles que os cercam e daqueles que estão do lado espiritual que a gente não vê. Você vai falar, poxa, mas não é justo, né, Anderson? Vamos pensar, um obsessor ele tem a facilidade de poder entrar em qualquer canto, ele atravessa a parede. Se ele quiser me pegar, ele me pega. Não, ele não te pega. A partir do momento que você tem um conhecimento, você tem um poder maior que ele, você tem o poder, primeiro, da encarnação, corpo físico, que ele não tem. E quando você coloca, não ele como inimigo, mas uma pessoa, presta atenção, que é a chave do que nós estamos falando aqui hoje, hein? Presta atenção. Do perdão, de perdoar, de pedir perdão, porque você deve ter feito uma bobagem tamanha que ele está atrás de você até hoje. Perdoa. Liberta. E onde é que a gente treina o perdão? Para perdoar espíritos que a gente não enxerga, os inimigos desencarnados, segundo o Evangelho. Com os encarnados que estão ao nosso redor. Com os espíritos que a vida nos traz, para que nós podemos perdoar fácil. Entender o porquê certos indivíduos ferem. Fere quem está ferido. E cada um está na sua lição. Eu não posso tirar o outro da lição dele. Eu não posso conduzir o outro para do jeito que eu quero. O outro tem que ser do jeito que eu quero. Se não é do jeito que eu quero, eu não quero. Isso é obsessão. Porque é orgulho e egoísmo. Perceberam? Vocês estão percebendo como é fácil a gente se livrar do processo obsessivo? Porque é uma mudança em você. É você que vai vencer as questões obsessivas. As coisas que a vida trouxe para você nesse momento, só você tem a possibilidade e a capacidade de fazer a mudança e a transformação. Simples assim. A mudança. Mas começando em você, não no outro. O grande problema nosso é que a gente quer mudar o outro. Anderson, mas o outro faz o que faz e eu tenho que ficar quieto? Não, não seja omisso. Mas você não precisa bater, não precisa brigar, não precisa gritar. Vai na boa. Porque foi assim que Jesus ensinou. O lunático, o menino que estava obsedado, né, obsediado, que o pai levou que ninguém conseguia curar, os discípulos foram lá e ninguém conseguiu curar ele. Aí vai Jesus lá e só faz a imposição de mãos e pede, que não era só um, eram vários. Eles até falaram que o nome era Legião, porque eles eram vários, se afastasse do garoto. Olha, poder moral. Você tem isso. Como é que anda a sua ética? Olha só. Estou falando de um trabalho de obsessão. E eu estou falando diretamente para nós mesmos aqui. Você está mudando você? Você está transformando a sua vida? O que você tem de bem? Se você não faz o bem, eu também não faço o mal. Já está fazendo o mal. Paulo fala isso para nós.
Fazer o bem é transformar, ficar bem. Vocês tiveram várias ferramentas aqui. Qual é o recurso que a gente tem para vencer a obsessão e auxilia demais? É a oração. Se você está se sentindo perseguido com as coisas que estão acontecendo, você sente essa energia, faz uma oração. Pede desculpa por mal que você tenha feito a esses espíritos que te perseguem. E fala que a partir de agora você vai ser uma outra pessoa e vai transformar a sua vida. Lembra? Foi falado isso nas aulas anteriores. Essa é a força. A oração com o tríplice aspecto, né? A prece, pedir, agradecer e louvar. Ela também é o auxílio para esse espírito que ainda não entendeu que ficou para trás, passou e ainda ele quer te perseguir. Olha, de uma cura fácil de obsessão. Até para finalizar as nossas aulas aqui. Oi Sheila, tudo bem? Aí você chega à casa espírita, você não sabe o que está acontecendo com você, você está sentindo, você não vê, não ouve, mas tem sensações de perseguição, que alguém está te perseguindo, uma vontade de morrer. Quem que tem vontade de morrer? E você começa a ter esses pensamentos, né? Lembra, pensamento? Aí você vai à casa espírita, ou uma igreja, uma casa de oração. Chegando até lá, você vai ser orientado. Eu vou falar da casa espírita, que é o nosso caso aqui. O pessoal vai te levar para uma entrevista que você está precisando lá, bate um papo e tal, vão te dar um tratamento de passes e palestras e, se possível, assistir aulas do curso. Beleza? Isso. No decorrer desse tempo, você entra na casa espírita, você está sendo tratado como hospital. Lembra que eu falei que a casa espírita tem esse aspecto? Nós vamos falar mais de casa espírita, mas aqui para ter ideia. Então você está no tratamento espiritual, está indo na escola e vai ter um novo aspecto, o trabalho, a oficina, a oportunidade de servir. Aí você que nem gostava de passar no meio daqueles irmãos de rua que você tinha, sabe, né? Você não sabia, né? Aí servir sopa na rua, coloca essa máscara hoje, né? Máscara e tal, e vai lá dar comida pra galera. Sai para colher alimento nas casas, 1 quilo de alimento, né? Que recolhe nas casas para fazer cestas básicas e ofertar aqueles que não têm. Você começa a fazer isso. Nós tínhamos um trabalho de auxílio aos bebês, né? Que era lá da casa do Jô, com o meu amigo Silvio Luiz. Eu não sei se ele ainda faz esse trabalho que é gestantes lá. E como nós éramos aqui da Zona Leste, a casa Joaquim Alves está lá na Zona Norte, o Silvio então fez um barato aqui para nossa casa, a Sociedade Espírita Inspiração, trabalhar com essas pessoas. Então a gente ia em casas pobres, né? Falta muito recurso, para ver as mamães que tiveram seus filhos. Então a gente dava um enxovalzinho, alimentação, aquela coisa toda. E aí são trabalhos assim que você vai em lugares que são tristes mesmo, de situações tristes ainda do ser humano, para transformar a vida dessas pessoas. Imagina se você tem um inimigo desencarnado que está te obsediando, um obsessor. Ele também está fazendo a mesma coisa que você, porque ele te acompanha. E ele está vendo a tua mudança. Claro que ele vai te colocar na cabeça, você tinha nojinho de ir nesse lugar aí, agora está indo aí, credo. Você de repente até capta o pensamento dele, né? Porque já está muito tempo ligado, também pensa parecido, ou pensava. Você pega ele e pensa aqui nesse lugar, nessa favela. Mas daí você pensa, aí quando você vê um bebê numa caixa de papelão, aí você começa a se emocionar, a chorar, e vai lá e faz de tudo para ajudar. Eu tô relatando aqui coisas que eu vi, tá? Eu vi isso, então estou relatando. E a pessoa, ela se transforma. Só que a mudança dela, de verdade, porque foi verdadeiro esse sentimento quando ela viu a criança na caixa, fez com que o obsessor também se enternecesse. Se enterneceu. E sentiu a mesma coisa. Sentiu que aquilo que ela sentiu era verdade. Então a equipe espiritual que acompanha a gente na tarefa e leva esse irmão para ir junto, vê esse momento de cura, esse momento de oportunidade de pegar ele e falar, vem agora, está mais maleável, vem com a gente, vamos entender tudo isso que está acontecendo contigo. Aí leva essa pessoa em espírito, né, para os tratamentos espirituais. Aí existe na casa, que toda casa espírita tem, um trabalho desobsessivo, né? Aqui, lá na nossa casa a gente chama de desobsessivo, chama de mediunidade, trabalho de orientação. Aí ele conta toda a história para você. Falar que veio aqui para te pegar, porque na encarnação passada você fez um grande mal para ele. Você fez um grande mal para ele. Grande mal para ele.
E ele queria fazer tudo para fazer mal para você. Ele queria pegar você. Mas naquele dia que você recolheu nos braços a mãe dele, olha isso, a justiça divina na reencarnação aí. Quando você pegou no braço a mãe dele e beijou e colocou no seu peito e queria que aquela criança fosse sua filha, ele sentiu todo o amor emanado do seu coração, que tirou daquela vingança, raiva e sentimento que ele possuía. E ele foi lá agradecer a transformação que aconteceu na vida dele pela transformação sua também. Esse fato, gente, eu vivi e eu sei como é que funciona. Eu não posso falar isso para o outro mudar, para o outro transformar. Cada um vai ter a sua experiência. Mas a obsessão é tão simples de ser curada. Quando você fica aí apontando o dedo para o seu irmão, você está apontando 3 dedos para você e ainda apontando para Deus. Ó, Senhor, eu aprendi há muito tempo atrás uma frase que diz assim: quem acusa, se confessa. No livro Testemunhos de Chico Xavier, ele fala muitas vezes isso, né? Não essa frase, ele vai falar que o mal fala pela sua procedência. Aquele que está falando mal. Então, a obsessão, a cura da obsessão se dá em nós mesmos. A gente tem que olhar para dentro da gente. É um processo de autoconhecimento, né? Para mudar. Então, a obsessão, vou falar do doutrina espírita para a gente encerrar bacana mesmo. O espiritismo trata, sabe tratar, porque tem toda uma metodologia para tratar. Oi, Aline, tudo bem? O trabalho, essa que a gente chama de obsessivo, né? A pessoa está obsediada e tal. Mas eu comecei falando na live, perdão, que obsessão era companhia. E não afasta essa companhia, porque nós espíritas não afastamos o demônio, o diabo, não. Nós mostramos para ele o bem. Mostramos como é que a gente faz. Trabalhando, mudando, se transformando, sendo uma pessoa melhor. Eu não tenho condições, e eu tenho uma bênção chamada a bênção do esquecimento, de saber quem eu fui na encarnação passada. Mas eu não sei as bobagens que eu fiz na encarnação passada, e inimigos do passado que foram minhas vítimas, né? Eu não posso agora chamar de algozes que a vítima sou eu, não. De repente alguns foram minhas vítimas. Eu não sei o que eu fiz na encarnação passada. As bobagens que eu fiz, quem eu machuquei, quem eu magoei. Eu tento e faço de tudo para não fazer isso nessa encarnação. Então, o perdão é a grande cura. A verdade é o amor, né? O que é o amor, gente? O amor é querer bem o outro. O amor é querer bem o outro. E quando eu amo, eu faço o bem. Lembra que eu falei? Só o bem atrai o bem. Então, para a gente entender, afastar definitivamente a obsessão da gente, ficar com essas ideias aí de obsessões, comentários, as questões que vocês quiserem falar sobre isso, vamos pensar mais no tema aqui, se alguém tem algum pensamento referente a isso, obsessão. Existem alguns tipos de obsessão, mas eu estou falando aqui basicamente o que é obsessão. Os tipos tal são efeitos, eu estou falando da causa. A causa somos nós, os nossos pensamentos. Se eu penso no bem, atraio o bem. Se eu penso no mal, não posso atrair o bem. Bem simples assim. É a casualidade da ação e reação, né? Da causa e efeito. Simples assim. Então, quando você vai numa igreja, não precisa ser casa espírita, mas numa igreja, você vai transformar a sua forma de pensar. Você vai pensar no bem, porque normalmente, principalmente as cristãs, vão falar de Jesus. E as outras tradições religiosas também falam sempre no bem. Sempre no bem. Pelo menos os meus amigos, sempre no bem. E quem fala no bem, atrai o bem. Quem fala no mal, atrai o mal. É simples assim, gente. Não tem muito o que falar. Então, se você acredita que você está no processo assim, muda a sua forma de pensar e pensa no bem. Afasta de você as ideias negativas, as ideias ruins. Anderson, mas isso não sai da minha cabeça. Você que tem que tirar. Khalil Gibran dizia que os pensamentos eram cavalos selvagens. Então você que tem que domar. Nós demos vários recursos e dicas aqui. Oração é a melhor delas. Oração. Prece, né? Aquela oração feita do coração. Mas você pode fazer as outras também. Um Salmo 91 pode. Só claro que pode. Tem força o Salmo 91. As pessoas usam com essa intuição. Usa também.
aprendendo. Isso é um curso, gente. O curso é para aprender, para a gente resolver isso. Agora, eu já vi muito obsessor virando amigo. A gente que te perseguia virar teu amigo. De espíritos, eu tô falando. E de encarnados, né? Lembra aquela pessoa que, eu não olhei pra você, não gostei da sua cara, eu não gostava de você, você vai esse nariz empinado. Passado alguns anos, mas hoje, nossa, pessoa, alguns amigos meus, eu tenho esses casos, né? São os que mais me amam. Por quê? Porque não conhece, a gente vê talvez a imagem por fora e não conhece por dentro. E às vezes a pessoa está naquela, não sabe o que sentiu, e se tem ligações do passado, então fica mais complicado ainda. Mas quando a gente entende o amor, entende essa possibilidade, de inspiração, a gente abraça. Precisa abraçar quem você não gosta, quem está chateado. Teste aí, quando você estiver chateado com alguém da família, brigado e tal, você fala assim, eu te amo. E olha nos olhos dela e fala, eu te amo. E pede para ela falar também. Vai ser difícil. Mas começa a destruir essa barreira, desse orgulho, dessa vaidade, desse egoísmo. Amar é querer bem o outro. E eu desejo que todos vocês estejam sempre no bem. Esse tema é mais profundo, mas basicamente é isso que eu tinha que falar de obsessão. É uma das aulas que eu mais gosto. As casas espíritas precisam falar bastante de obsessão, porque a obsessão tem a ver com o trato humano, né? Se você não sabe tratar o irmão diferente, é aquele que você não vê. A gente se apresenta nas nossas ações. Vamos melhorar nossas ações aí. Conhece seu espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para vencer suas más inclinações. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Para de culpar os outros. O obsessor na culpa, a responsabilidade é assumir a nossa responsabilidade para a mudança de verdade. Esse é o grande papel de nós estarmos encarnados. De mudança de verdade, ganhar essa encarnação. Vamos ganhar essa encarnação no bem, mudando moralmente, fazendo esforço para vencer aquilo que a gente ainda não é bom. E a gente vai chegar lá. Quando você estiver assim, se eu estou acabando de falar que obsessão é questão de atração, se você está atraindo coisas legais, mas eu sou bom, mas por dentro ainda não é, atrai coisa que não é legal, porque é pensamento, é o pensamento que atrai. Se é o pensamento que atrai, começa a pensar em coisas boas, pensar no bem, pensar no amor, você vai ver que vai começar a atrair para você. Vai vir uma gama de pessoas incríveis para a transformação de verdade na sua vida. Gente, é isso. A nosso próximo encontro, a aula vai ser sobre a Casa Espírita do Trabalhador. Estamos chegando quase no finalzinho do curso, dos temas que seriam dados num curso. E eu vou fazer uma provinha, hein? Quero ver quem vai passar. Valeu, gente. Um abraço. Até mais.